das preocupações que tem é o que a IA pode fazer com o seu cérebro. E teve uma pesquisa que foi feita, eu fiquei assustado pelo MIT. É lógico que isso é apenas uma ilustração, como é que o cérebro de alguém que usa demais IA ou usa IA da maneira correta vai perdendo a sua capacidade. Então, o que eles estão querendo criar é uma IA super avançada, uma única ferramenta, que ela consiga fazer tudo o que as demais IAs fazem de maneira apenas específica. Ou seja, essa super IA, essa IA geral, ela vai conseguir controlar um carro, que é com a mesma eficácia de um Tesla, mas ela também vai conseguir jogar como qualquer IA especializada em jogo de xadrez, por exemplo. Ela vai conseguir dirigir o seu carro e jogar xadrez com você. Ela também vai conseguir produzir um texto e criar uma imagem de PowerPoint. Ela vai conseguir também limpar a sua casa e notificar você que está na hora de dar a vacina do seu filho. Tudo numa inteligência só. É isso que eles estão esperando, que vai ser algo revolucionário com aquelas precauções que eu falei, né? Inclusive, uma das preocupações que há, eu li vários especialistas, viu? Então, não estou repetindo o nome de todos eles aqui para não ficar muito cansativo para vocês. Mas uma das preocupações que há é o seguinte: quando a IA começar não apenas a reproduzir conhecimento humano, porque quando ela começou com o GPT e outras coisas mais, ela simplesmente pegava o que existia e organizava e te dava uma resposta, de acordo com o prompt que você gerou. Hoje, eles estão achando que a IA vai conseguir agora tomar decisões próprias. Ela vai conseguir dialogar não apenas com uma linguagem binária ou muito matemática que ela usa, e ao mesmo tempo fica mais inteligível o que ela está dizendo, e eles estão trabalhando com essa que vai ser a super IA, que vai conseguir fazer uma planta de casa, etc. E aí vem aquela pergunta dos empregos, que ela vai talvez tirar muitos empregos. Isso até os otimistas dizem, mas vamos com calma. Uma das preocupações que tem é o que a IA pode fazer com o seu cérebro. E teve uma pesquisa que foi feita, eu fiquei assustado pelo MIT. É lógico que isso é apenas uma ilustração, como é que o cérebro de alguém que usa demais IA ou usa IA da maneira correta vai perdendo a sua capacidade. O MIT, eles fizeram uma pesquisa que eu até coloquei aí, tá bom? Depois, se você quiser ler essa pesquisa original do MIT, e ela foi publicada, inclusive, pela Universidade de Cornell, é uma pesquisa com pessoas, assim, abalizadas, bem tabelada e tudo mais. O resumo dessa pesquisa que me assustou muito, eu vou apresentar para vocês, principalmente porque eu lembro que, quando me apresentaram a IA, eu fiquei muito preocupado. E a Laura até me advertiu: meu amor, não detona tanta IA na internet não, que as pessoas podem rir de sua cara, te achar pré-moderno. Porque eu lembro que no início eu ficava mostrando prints de conversa que eu tinha com a IA, que eu fazia uma pergunta, ela me dava informação errada. Eu falava, não é isso. Ela, desculpa, você tem razão, e tudo mais. De fato, hoje eu entendo como a IA pode ser usada de uma maneira equilibrada, tanto é que eu falei que eu uso. O PowerPoint eu pedi o prompt da IA para montar para mim, mas o perigo da IA substituir a minha cabeça. Eu até costumo dizer o seguinte: eu tenho uma simpatia muito grande por algumas causas humanas, e eu fico, às vezes, me colocando no lugar da pessoa. Os cadeirantes, coitados, eles sofrem muito, sabe? A gente só percebe quão esburacada é a cidade, ou as ruas, ou os passeios, quando você tenta andar de cadeira de rodas. A falta de acessibilidade, você vê como é que muitas vezes a engenharia urbana, os governos, os prefeitos, os governadores, não pensam realmente na acessibilidade. Parece que o mundo não foi feito para eles. É o ônibus, às vezes, que um cadeirante tem que subir, que não tem aquela degrau que abaixa, é um degrau ali a mais, isso é terrível. Então, eu acho que os cadeirantes deveriam ser muito mais valorizados e respeitados. Isto posto, eu vou pedir licença aos cadeirantes para usá-los como exemplo apenas num elemento que eu acho que vocês vão entender sem ficarem ofendidos. Eu tenho que tomar cuidado porque, na proporção errada, a IA pode ser a venda de cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Eu vou repetir. Na proporção errada e na propaganda errada, como está acontecendo, a IA está virando massivamente uma venda de cadeira de rodas para quem não é cadeirante.
As minhas duas pernas estão normais. Porém, se eu ficar andando só de cadeira de roda, só de cadeira de roda, só de cadeira de roda, chegará um momento em que minha perna vai atrofiar. Eu vou começar a precisar de fato da cadeira de rodas. Lembra daquele desenho, eu esqueci o nome agora, que tinha um robozinho. Quem lembrar, coloca nos comentários aí para mim. O robozinho, ele pegava o lixo e ele apaixonou pela Eva, que ele ficava falando o tempo todo assim, e os seres humanos nesse desenho, eles estavam todos assim, só apertando botões e eles já não andavam mais. O pezinho deles estava tudo gordinho, redondinho. É mais ou menos aquilo que pode acontecer. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que foi essa pesquisa do MIT, publicado pela Universidade de Cornell. Eles pegaram 54 participantes, estudantes de universidades, de 5 universidades da área de Boston, que o MIT fica ali na região de Boston, e dividiram em 3 grupos. Um grupo de IA, também chamado de LLM, eram grupos que só iam trabalhar com IA. Um segundo grupo com mecanismos de busca, que podiam consultar livros, e um outro grupo que só consultaria o cérebro e a memória. E eles fizeram 4 sessões, assim, bem controladas, onde cada participante escreveu longas redações, e ao longo de várias sessões. E eles iam examinando toda a atividade cerebral por esse EEG, que é o eletroencefalograma. E o resultado, gente, foi assim, assustador. Vou mostrar para vocês. Eles notaram que o grupo que usava só IA teve uma falha de memória e uma queda cognitiva de aproximadamente 82%. Eles não conseguiam lembrar o que eles escreveram usando IA. Eles não conseguiam raciocinar, eles não conseguiam dar uma palestra em cima do que eles mesmos produziram usando IA. E note, não é uma questão de apenas falar que eles colocaram assim, faça uma redação para mim, IA, sobre a China comunista. Aí eu pego a redação e apresento. Não, porque aí realmente eu não vou saber o que está ali, que eu pedi para ela fazer. É diferente. Eram alunos universitários de grandes universidades ali da região de Boston. Eles pegaram, eles montaram o prompt, eram especialistas em IA, gente inteligente, brilhante. Eles escolheram a dedo os alunos e falaram, então, peça a IA para produzir um texto com base no conhecimento que você tem. A IA produziu, e durante várias sessões eles foram olhando. E a queda da capacidade cognitiva deles, de retenção de informação, de transformar aquilo numa palestra, foi da ordem de 82%. Aqueles que usavam pesquisa no Google, ou em livros, ou em artigos, tiveram uma queda de apenas 12%. 12%. E aqueles que só usaram a memória, só o cérebro, 24%. O que esses dados indicam? O que eles ensinam para a gente? Veja bem, em primeiro lugar, não pensa que é só você usar o seu cérebro. Enfatizou-se que a importância ali é de uso de pesquisa. Os que se saíram melhor nos testes foram o grupo que usaram a mente e pesquisa. Mente e pesquisa. Aqueles que só usavam a mente tiveram um desempenho bom, mas assim, um pouco inferior ao do outro. E aqueles que só usaram IA, foi péssimo. E notaram, depois desse estudo que foi publicado pelo MIT, que a IA conseguiu afetar a mente dos envolvidos no estudo muito tempo depois. Ou seja, a perda de capacidade mental continuou. Eles continuaram apresentando colapsos de atividade cerebral de 79 pontos, logo depois que terminou o teste, eles caíram para 42 pontos. Ou seja, 47% de queda do engajamento neural. E esses dados que eles pegaram aqui não foi baseados em achismo, não. Foi através do eletroencefalograma. Eles notaram a atividade, a sinapse vai caindo, vai caindo, vai caindo. Isso é muito delicado. Então não se trata de demonizar a internet ou a IA, mas é ter muito cuidado com a maneira como você a utiliza, senão ela vai dominar você de uma maneira assim que você não gostaria.